Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental para o Brasil. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o famoso SNUC. Temos um material didático aqui bem legal que ajuda a entender como o país organiza essas áreas protegidas. Exato. A ideia é a gente olhar para isso com foco, sabe? Entender o que é o SNUC, por que ele existe e como é que funciona essa rede de proteção na prática. Tentar deixar tudo bem claro. Perfeito. Então, vamos explorar esse material, que é voltado para a geografia do ensino médio. A missão é destilar o essencial mesmo sobre o SNUC. Para começar, o que exatamente assim motivou a criação desse sistema todo? Bom, o SNUC, ele nasceu oficialmente com a Lei 9985, lá de julho de 2000. Mas a raiz mesmo, ela tá na Constituição de 88. Ah, sim. Especialmente no artigo 225, né, que determinou que o poder público precisava definir espaços territoriais para ter uma proteção especial. O SNUC é tipo a regulamentação disso. É a ferramenta que estabelece os critérios, as normas para criar e gerir essas áreas que a gente chama de unidades de conservação, as UCs. Entendi a origem. E o material dá um destaque para uma divisão principal nessas UCs, né? Em dois grandes grupos, proteção integral e uso sustentável. Confesso que às vezes a diferença não fica tão óbvia. Como é que a gente pode distinguir bem uma da outra? Ótima pergunta. Essa distinção é crucial mesmo. Nas unidades de proteção integral, bom, o nome já entrega bastante, o foco absoluto é preservar a natureza. Qualquer uso dos recursos tem que ser indireto, tipo pesquisa científica, educação ambiental ou um turismo ecológico muito bem regulado. A intervenção humana direta é mínima. Ok, entendi. Preservação máxima de um lado, mas imagino que nem toda a área pode ser totalmente intocada, né? Como é que funciona essa outra abordagem, a de uso sustentável? Exatamente. Nas de uso sustentável, a busca é por um caminho do meio, digamos assim. É conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais que estão ali. A ideia é permitir certas atividades econômicas, sabe? Desde que elas garantam a manutenção dos processos ecológicos, da biodiversidade, pensando num longo prazo. Certo, a teoria parece fazer sentido. Para ficar mais concreto, vamos aos exemplos. O material cita o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Onde ele se encaixa nessa estrutura? Abrolhos é um exemplo clássico, sim, de proteção integral. Parques nacionais são criados para isso, preservar ecossistemas de grande beleza, de importância ecológica e permitem visitação, educação, pesquisa, mas sempre com regras claras. Certo. Nessa mesma linha de proteção máxima, a gente tem também as estações ecológicas, as reservas biológicas, que geralmente têm um acesso ainda mais restrito, sabe? Focadas quase que exclusivamente na pesquisa científica. E exemplos do outro lado, do uso sustentável. Onde que as pessoas e as atividades delas se encaixam nesse modelo de conservação? Ah, aí tem várias categorias bem interessantes. As áreas de proteção ambiental, as APAs, por exemplo, elas costumam ser bem grandes, podem incluir propriedades privadas dentro delas, e o objetivo é mais ordenar a ocupação humana, o uso do solo, sabe? Entendi. Aí tem as florestas nacionais, as FLONAS, que permitem o manejo florestal sustentável, pesquisa aplicada, e um caso muito emblemático são as reservas extrativistas, as RESECs. Elas foram criadas para proteger o modo de vida, a cultura de populações tradicionais, seringueiros, ribeirinhos. Que interessante. É, para assegurar que eles possam continuar usando os recursos de forma sustentável, como já fazem, né, há gerações. E ainda tem outras, como reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, até reserva particular do patrimônio natural, as RPPNs, que são criadas por iniciativa dos próprios donos de terra. Nossa, é realmente uma variedade bem grande de categorias. Com tantas UCs diferentes e níveis de governo envolvidos federal, estadual, municipal, imagino que a gestão disso tudo deva ser um quebra-cabeça, né? Como é que se organiza essa responsabilidade na prática? É um sistema compartilhado, sim. O que traz complexidade, não dá para negar. O Ministério do Meio Ambiente ele funciona como órgão central, coordenando o sistema. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, atua como órgão consultivo e também deliberativo. E na ponta, né, na execução da gestão das UCs federais, a responsabilidade fica majoritariamente com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes.
O IBAMA tem um papel mais amplo na fiscalização ambiental geral, mas ele atua de forma supletiva nas UCs. E, claro, tem os órgãos ambientais dos estados e dos municípios, que cuidam das unidades que estão sob a jurisdição deles. E que ferramentas eles usam para gerenciar essas áreas no dia a dia? O plano de manejo parece ser algo central nisso, né? Absolutamente. O plano de manejo é a espinha dorsal da gestão de uma UC. É um documento técnico, sabe? Baseado em estudos bem detalhados da área. E ele que estabelece o zoneamento, onde cada tipo de atividade pode ou não pode acontecer, e define as normas específicas de uso. Sem ele, a gestão fica meio à deriva. Faz sentido. Além disso, são essenciais outras ações, como buscar fontes de financiamento, por exemplo, compensações ambientais de grandes obras, investir em educação ambiental, garantir o envolvimento das comunidades locais, isso é chave, e planejar corredores ecológicos para conectar as áreas preservadas. Parece um bom plano no papel. Mas o material também é bem claro ao apontar muitos desafios reais lá no terreno, não é? Quais são os principais obstáculos que aparecem? Sem dúvida, os desafios são enormes. A fiscalização ainda é insuficiente em muitas áreas. Pensa na vastidão do território, né? E muitas vezes falta recurso humano, financeiro. Isso abre brecha para o desmatamento, para garimpo ilegal, caça, pesca predatória. E tem uma pressão constante, né, de interesses econômicos, políticos, querendo flexibilizar regras, diminuir áreas. E a relação com as comunidades que vivem nessas áreas ou no entorno? Como fica? Esse é um ponto super sensível. Conflitos podem surgir, sim. Especialmente se o plano de manejo não for construído de uma forma bem participativa, sabe? Ouvindo, incorporando as necessidades, os conhecimentos das populações locais. Isso é fundamental nas UCs de uso sustentável. A própria definição do que é uso sustentável pode ser complexa e gerar debate. Imagino. E para completar o quadro, ainda temos as mudanças climáticas, né? Que aumentam a vulnerabilidade desses ecossistemas todos. Então, tentando sintetizar um pouco nossa conversa, o SNUC é essa grande arquitetura legal, administrativa para as áreas protegidas do Brasil, tem essa divisão-chave entre proteção integral e uso sustentável, a gestão é compartilhada, o que é complexo, entre diferentes entes, mas enfrenta desafios bem crônicos de fiscalização, pressões externas e, crucialmente, a necessidade de integrar as comunidades locais de forma justa. É por aí. Leva a uma reflexão final, né? Olhando para todo esse cenário, como é que a gente pode, enquanto sociedade, realmente valorizar e apoiar a gestão dessas unidades? Como garantir que elas cumpram esse papel vital de proteger a nossa biodiversidade e, ao mesmo tempo, respeitar e até fortalecer os modos de vida das populações que dependem diretamente desses territórios, diante de um cenário com tantas pressões? Fica essa questão, né?